Olá, meus amigos da Rádio Soleste, aqui quem fala é o Dr. Túlio Sampaio, sou médico cirurgião de cabeça e pescoço e estou aqui mais uma vez no nosso programa semanal, nosso Papo Cabeça, aqui no Alô Soleste, nosso amigo Wellington Bezerra. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que eu recebi no meu direct e também aqui no direct da rádio, de alguns ouvintes e também de alguns seguidores meus no Instagram e no YouTube, sobre algumas patologias da cirurgia de cabeça e pescoço. Certo? Vamos começar aqui por uma pergunta que é muito corriqueira no nosso dia a dia do consultório, tá certo? Doutor, todo mundo tem tireoide? A resposta é sim, todo mundo tem tireoide, tá certo? É importante a gente diferenciar de tireoide de nódulo na tireoide, o que é totalmente diferente, tá certo? A glândula tireoide é uma glândula que se localiza na região anterior do pescoço, tá certo? É uma glândula extremamente importante na regulação do metabolismo do organismo, ok? E ela pode ter basicamente dois tipos de patologias: as patologias estruturais e as patologias funcionais. Quando o paciente tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, a gente considera que ele tem uma doença funcional da glândula. Ele tem uma função alterada, tá certo? Quando o paciente ele tem um nódulo, ou um nódulo benigno ou maligno, a gente considera que esse paciente tem uma doença estrutural da glândula da tireoide. E é importante a gente diferenciar, tá certo? Nódulo de tireoide é muito comum, de 30% a 60% da população tem nódulo de tireoide, e mais da metade desses pacientes não sabem que tem, tá certo? Mas a boa notícia é que a maioria são benignos, de 90% a 95% de todos os nódulos da tireoide são nódulos benignos. Apenas 5% a 10% é que são câncer, E mesmo o câncer da tireoide, o mais comum é o carcinoma papilífero de tireoide, que é um tumor muito insidioso, um tumor muito fácil de tratar, ele se espalha muito lentamente, tá certo? Então, assim, é um tipo de câncer muito tratável, tá certo? Mas que gera muita ansiedade para os pacientes, não é para menos, A gente, quando se fala de câncer, ainda tem um preconceito muito grande com relação ao assunto, e eu recebo muito no consultório realmente esse tipo de pergunta. Doutor, eu fiz uma primeira ultrassonografia em que o nódulo não foi muito bem descrito, e o meu médico solicitou um novo ultrassom, pedindo que o radiologista classificasse o TIRADS. Ele é uma classificação ultrassonográfica desse nódulo, tá certo? Ele vai avaliar se esse nódulo tem alta, baixa, moderada ou se não é um nódulo suspeito, tá certo? Então ele vai avaliar os sinais ultrassonográficos desse nódulo, tá bom? Basicamente ele avalia 5 critérios, tá certo? Se tem calcificações, micro ou macro calcificações, se ele é um nódulo hiperecóico, hipoecóico, se ele é mais escurinho, se ele é mais claro, se ele é um nódulo regular ou irregular, a forma desse nódulo, se ele é um nódulo mais alto do que largo ou mais largo do que alto, tá certo? Então são critérios que vão no final fazer um score, tá certo? Que varia de 1 a 5, em que o TIRADS 1 ele é descrito como um cisto, tá certo? Então, assim, todo cisto é classificado como um TIRADS 1, tá bom? TIRADS 2 são alterações benignas da tireoide, tá bom? Um nódulo benigno. Então, um TIRADS 3 é aquele nódulo que ele já tem uma baixa suspeição. O patologista, o ultrassonografista, ele viu alguns sinais e que esses sinais sugerem que esse nódulo seja um nódulo de baixa suspeição, tá bom? A gente punciona esses nódulos quando eles medem acima de 2,5 centímetros, tá bom? Então, assim, é uma classificação que norteia nossa conduta com relação aos nódulos. O TIRADS 4 é o nódulo de moderada suspeição. A gente vai puncionar todo o nódulo TIRADS 4 acima de 1,5, tá bom? E o TIRADS 5 é aquele nódulo de alta suspeição em que a gente vai puncionar todo o nódulo TIRADS 5 acima de 1 centímetro. Tá certo? Então, assim, o TIRADS é uma classificação universal. Se você pegar essa classificação aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na China, onde você chegar com essa ultrassonografia classificando o TIRADS, o cirurgião cabeça e pescoço que vai lhe avaliar, ele vai saber tratar e vai saber manejar esse nódulo. Doutor,
Qual a diferença entre biópsia incisional e biópsia excisional? Boa pergunta. A biópsia incisional é quando a gente tira somente um fragmento da lesão. E a biópsia excisional é quando a gente tira a lesão completa, tá bom? Quando é que a gente usa uma ou outra? Quando a gente tem uma lesão que a gente acha que é suspeita, né, e a gente só quer dar o diagnóstico para confirmar o que é aquilo, a gente faz uma biópsia incisional. A gente tira um pedacinho dessa lesão, seja ela linfonodo, seja ela lesão de pele, tá bom? Quando é uma biópsia excisional, né, vamos dizer, um tumor de pele de 1 centímetro, né, um tumor, uma lesão de pele claramente com sinais de suspeição para câncer de pele. Então, assim, a gente não precisa solicitar uma biópsia incisional antes, né, a depender da localização. Né, a gente já faz a ressecção completa da lesão, né, e manda aquele material para a biópsia. Então, a biópsia incisional a gente tira toda a lesão e a incisional apenas um fragmento dela. Doutor, tem um nódulo na parótida e meu médico disse que precisa operar. Qual o perigo dessa cirurgia? Bem, realmente assim, nódulo de parótida é igual a cirurgia, tá certo? E a cirurgia de parótida, ela tem um detalhe muito importante, tá bom? Que é o nervo facial. O nervo facial, quando ele sai lá da base do crânio, ele passa por dentro da parótida, tá certo? Então, assim, quando a gente vai operar um paciente que tem um nódulo de parótida, inicialmente a gente tem que achar o tronco desse nervo e ir seguindo ele e ir preservando, liberando ele e preservando, tá certo? O principal risco, a principal complicação da cirurgia de parótida é a lesão do nervo, tá certo? Se ocorrer uma lesão desse nervo, seja ela no tronco ou em algum segmento dele, o paciente ele vai ficar com o lado do rosto ou um segmento da face paralisado, tá certo? Porque o nervo facial, ele participa de toda a mímica facial. Por exemplo, toda a movimentação da musculatura da face, ele é inervado por esse nervo. Então, uma lesão desse nervo vai causar uma paralisia do músculo relativa àquele segmento do nervo que foi seccionado. Se o paciente sofreu, ou durante a cirurgia, uma ligadura inadvertida, uma secção, ou esse nervo teve que ser sacrificado para retirar o tumor, esse paciente vai ficar com aquele lado da face paralisado. Se for no tronco, toda a face paralisada, né? O nervo facial ele se divide em ramo marginal, tá certo? Ramo mandibular, ramo maxilar e ramo temporal, tá certo? Dependendo do segmento que o nervo for acometido, o paciente ele vai ficar com algum déficit, tá bom? Se for lesionado o ramo marginal da mandíbula, né, que é o ramo mandibular, o paciente ele vai ficar com a boca com o lábio caído, né, porque ele não vai ter mais aquela inervação do músculo orbicular da boca, tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, a principal complicação e o principal receio de uma cirurgia de parótida é a lesão do nervo facial. Mas é uma cirurgia muito segura, é uma cirurgia que no nosso dia a dia a gente realiza muito, tá certo? E o índice de lesão desse nervo é muito baixo. O que é mais comum? O paciente ele ter no pós-operatório uma paresia, ou seja, uma dormência ou então uma paralisia temporária. Porque a gente tem que soltar esse nervo da glândula. Então, quando a gente vai soltando ele, às vezes ele reclama um pouco, né? E aí o paciente ele passa ali uma semana, duas, né? Com alguns sintomas de dormência ou então de imobilidade muscular, mas que com o tempo, com fisioterapia, isso tende a voltar ao normal. Então, assim, tirando as outras complicações de sangramento, de infecção, né? Os riscos na anestesia, que é uma cirurgia que é feita sob anestesia geral, tá certo? Tirando isso daí, o maior receio, o maior cuidado que a gente tem que ter nessa cirurgia é de preservar o nervo facial do paciente. Doutor, qual a importância de fazer a ultrassonografia para avaliar os linfonodos? Bem, o linfonodo, sobretudo no pescoço, né, o pescoço é uma área muito rica em linfonodo. Nós temos cerca de 300 linfonodos no pescoço, né? 30% de todos os linfonodos do corpo. Então, quando a gente examina um paciente que a gente encontra um linfonodo,
no pescoço, a gente vai avaliar as características, se esse linfonodo é um linfonodo endurecido, se ele é um linfonodo que dói ou que não dói, há quanto tempo esse linfonodo está ali, presente no pescoço, tá certo? Se ele está associado a outros sinais, né, febre, perda de peso, enfim, se ele tem algumas outras alterações, ferida na boca, tá certo? Quando a gente tem um linfonodo suspeito, né, um linfonodo endurecido, um linfonodo que está no pescoço do paciente há mais de 3 semanas e que não some e que não dói, tá certo? A gente lança mão de um exame de ultrassonografia. E quando a gente pede um exame desse, o que é que a gente quer avaliar? Porque saber que tem um linfonodo, o médico sabe que está avaliando, o paciente também sabe, muitas vezes é o motivo pelo qual o paciente procurou a ajuda médica. Certo? Então, assim, quando a gente pede um ultrassom, a gente quer que o radiologista ele descreva essa lesão, né, mais detalhadamente possível, porque eu tenho que saber quais os sinais ultrassonográficos desse linfonodo. Tá certo? Se ele é um linfonodo que ele é mais alongado ou se ele é arredondado, se ele tem a presença do hilo gorduroso visualizado no exame, se esse hilo é ausente, se ele é apagado, se ele é afilado, tá certo? Se ele tem um espessamento do córtex desse linfonodo, se tem calcificação, se não tem, se tem necrose, se não tem. Então, assim, são informações extremamente importantes para a gente saber se aquele linfonodo é um linfonodo passível de biópsia ou de outro, seja ele incisional ou excisional, tá certo? Então, assim, é um exame extremamente importante para a gente definir nossa conduta com relação àquele linfonodo. Se a gente vai precisar de uma biópsia ou não, ou se vai só acompanhar, ok? Então, assim, a principal importância do exame de ultrassonografia para avaliar linfonodo é a descrição. Porque se você pega um ultrassom que só é descrito o tamanho do linfonodo, a localização, não me ajuda e também não ajuda o paciente. Eu preciso saber das características ultrassonográficas, né? E, se possível, ele já diferenciar, porque às vezes você solicita um exame achando que é um linfonodo e não é um cisto hiroglosso, entendeu? Então, assim, que o ultrassom ele consiga lhe dar informações para que eu consiga adotar uma melhor conduta para o meu paciente. Então, é um exame extremamente importante e muito usado na nossa especialidade. Doutor, fiz uma cirurgia para a retirada de um sinal e a biópsia veio câncer de pele e com margem comprometida. O que devo fazer? Bem, quando a gente opta por operar uma lesão suspeita de pele, para câncer de pele, né? A gente sempre tenta dar uma margem oncológica, né? Ou seja, a gente tira toda a lesão visualmente, né? Que a gente está vendo a lesão, e mais um pedaço de pele que não esteja acometido pela doença. Exatamente o que a gente chama de margem de segurança, tá bom? Que dependendo do tumor, essa margem tem que ser maior ou menor, tá bom? Quando você opera um câncer de pele e vem como margem comprometida, tá certo? Isso quer dizer que ficou tumor no paciente, tá bom? E você tem algumas alternativas para fazer. Por exemplo, se for uma lesão pequena, que foi feita uma reconstrução de forma primária, ou seja, uma sutura primária, você precisa fazer uma ampliação dessas margens. Você vai pegar, você deve procurar o seu médico, mostrar o exame, tá certo, para ele, e muito provavelmente ele vai indicar uma ampliação dessas margens, que nada mais é do que fazer uma ressecção, tirando a cicatriz da cirurgia anterior e mais um pedacinho de pele, tá bom? Tanto na lateral quanto na parte profunda. Quando a reconstrução é feita através de retalho, isso complica um pouco, porque como você roda uma pele de um lado para o outro, para fechar o defeito, né, você perde o controle dessas margens, tá bom? Então, a gente pode lançar mão de indicar que o paciente faça uma radioterapia que a gente chama de adjuvante, ou seja, é uma radioterapia que é feita depois da cirurgia, em que a gente procura, com a emissão dos raios, né, destruir o resto de tumor que ficou ali no paciente, ok? E a terceira forma é você acompanhar. Muitas vezes a gente opera um paciente de 85, 90 anos de idade,
e que vê imagem comprometida, e aí a gente avalia se realmente vale a pena reoperar esse paciente. Porque o tumor ele pode recidivar, né, e vai recidivar, mas isso leva um tempo. Então, assim, o paciente de 90 anos, 92 anos, mais idoso, debilitado, a gente tende a fazer uma observação ativa nesse paciente, reavaliando esse paciente de tempos em tempos. Tá bom? Então, basicamente é isso aí. Mas a principal medida aí é tentar, de toda forma, ampliar a margem dessa cirurgia anterior. Tá bom? Próxima pergunta. Doutor, fiquei preocupada, pois minha amiga descobriu o nódulo de tireoide e estou querendo fazer um exame de ultrassonografia também para ver se eu também tenho. É preciso? Bom, no geral não é preciso, tá bom? Se você não sente nenhum caroço no pescoço, se nenhum médico lhe examinou e ele percebeu um nódulo na sua tireoide, você não tem indicação de fazer um exame de rastreio, tá certo? Eu não sei a sua idade, né, mas não precisa fazer um exame de rastreio, que é aquele exame que o paciente faz assintomático, tá bom? Para ver se tem. Por quê? O nódulo de tireoide uma entidade, uma patologia muito comum, né? De 30% a 60% de toda a população tem nódulos de tireoide, tá bom? E aí, a maioria deles, a imensa maioria deles são benignos. Então, assim, quando você faz um ultrassom de rastreio, você pode encontrar um nódulo, tá bom? Isso vai gerar ansiedade, vai gerar nervosismo. Se você não estiver diante de um especialista na área, ele pode solicitar exames desnecessários, tá certo? Porque a punção não é todo nódulo de tireoide que a gente vai puncionar. Vai depender do grau de suspeição desse nódulo e do tamanho dele, tá bom? Então, assim, se você não sente nada, não precisa fazer, tá bom? Na verdade, eu oriento que não faça. Se você, por algum motivo, perceber um nódulo, um caroço no pescoço, aí sim vale a pena você procurar um especialista, ele vai lhe avaliar e vai pedir o exame necessário. Bem, pessoal, esse foi mais um Papo Cabeça, que vai ao ar toda terça-feira, às 15h45, e é reprisado também na quinta-feira, no mesmo horário, tá bom? Aqui na Rádio Soleste, no programa do meu amigo Wellington Bezerra, tá bom? Você que não me segue nas redes sociais, pode me seguir, Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's, tá certo? Tanto no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Aqui no Aquiraz eu atendo nas segundas-feiras, quinzenalmente, pela manhã, ok? Então, assim, se você tem alguma dessas patologias, se você tem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a clínica, a Medileste, e marcar uma consulta que eu terei o maior prazer em atender.